Olá pessoal, hoje eu quero contar para vocês tudo sobre os bioestimuladores de colágeno e quais são os principais que a gente utiliza hoje para estímulo de colágeno e quais as suas diferenças. Então, quais são os principais bioestimuladores que existem hoje no mercado e quais são os que eu mais utilizo? Bom, ácido polilático, as duas principais marcas, Sculptra e Eleva, a policaprolactona, Elancê, né, a marca da policaprolactona, a principal hidroxiapatita de cálcio é o Radiesse. E também a gente pode considerar bioestimuladores de colágeno os fios de polidioxanona. Então esses hoje são os principais materiais e as principais marcas que se utilizam para estimular colágeno. Vamos começar então. Ácido polilático, muito utilizado para estímulo de colágeno, tanto facial quanto corporal. Ele, com o passar do tempo, gera um pequeno volume pode-se dizer, engrossamento da pele, então a gente pode devolver um leve volume no rosto ou no corpo, onde a gente quiser aplicar ele, por esse estímulo de colágeno. Durabilidade desses materiais varia em torno de 24 a 25 meses. Quantidade que eu preciso utilizar, isso tudo varia dependendo da avaliação. Por quê? Por exemplo, numa face eu posso precisar 3 frascos de Sculptra, 4 frascos de Sculptra, ou posso precisar um só, dependendo da idade do paciente, dependendo da quantidade de colágeno, dependendo da perda de colágeno que essa paciente aparenta ter. Então a gente precisa de avaliação para indicar quantidade. O corporal, a gente normalmente precisa uma quantidade bem maior. Por exemplo, num glúteo. Eu costumo dizer que hoje, para a gente fazer um glúteo em Sculptra ou Eleva, a gente precisa no mínimo de 3 a 4 frascos para tratar um glúteo. Então a gente vai ter que partir de 3 a 4 frascos. A partir daí a gente pode ir colocando mais frascos dependendo do resultado que a paciente deseja. Então esses foram os ácidos poliláticos. Depois a gente tem então a hidroxiapatita de cálcio. Eu utilizo exclusivamente o Radiesse. Ele é um excelente estimulador de colágeno também. Eu prefiro utilizar ele quando eu quero, às vezes, definir um pouco mais um rosto, dar um preenchimento um pouquinho maior, né? Ele tem uma ação, no meu particular, eu tenho esse resultado de deixar um pouco mais volume, de deixar um pouco mais contornado esse rosto. Então eu utilizo o Radiesse quando eu quero um leve preenchimento, um pouquinho mais do que o ácido polilático. Porém, eu não quero também um grande preenchimento, mas eu quero estimular colágeno. Durabilidade também, uns 24 meses aproximadamente. E depois a gente tem ainda o Elancê, que é a policaprolactona. A policaprolactona, ele é um preenchedor, então ele é um volumizador com bioestimulação. Então esse sim, eu vou preencher e estimular colágeno junto, diferente dos outros que vão ser preenchedores mais leves. Mas assim, a maioria dos pacientes me perguntam, eu posso estimular colágeno sem dar volume no meu rosto? Olha, a gente consegue colocando em alguns pontos estratégicos. Por exemplo, a gente pode usar o ácido polilático utilizando ele mais na lateral do rosto, na região da têmpora. A gente hoje utiliza bioestimuladores dentro do couro cabeludo, em regiões onde a gente faz sustentação também. Então isso faz com que cada vez menos a gente não dê volume no rosto com os bioestimuladores, mas eles sempre vão dar um pouquinho de volume. Quando a gente não quero zero volume, eu não quero arriscar,
que hoje, né, com essas técnicas novas de aplicação, é praticamente garantido que a gente não vai deixar o rosto redondo, né, que a maioria dos pacientes não querem. Mas quando eu não quero botar nada no meu rosto para não ter volume, quais as opções? A gente tem duas opções melhores. Uma, Ultraformer, que é o ultrassom microfocado, aí é uma tecnologia, não é um bioestimulador, que a gente vai fazer um tratamento de 1 a 2 sessões anuais, mais ou menos, dependendo da indicação, e ele vai estimular colágeno, então, desde a profundidade, desde o músculo, onde o bioestimulador não chega também, e vai estimular também a parte mais superficial. E além de fazer um efeito de lifting, que o Ultraformer faz, ele não vai dar volume, ele pode inclusive afinar o rosto. Então, paciente que tem rosto muito magro, a gente prefere usar bioestimuladores de colágeno. Paciente que tem rosto mais cheinho, um rosto com mais gordurinha, que quer afinar, a gente opta por Ultraformer. Paciente que quer um tratamento global, eu quero o máximo que existe de estímulo de colágeno, a gente combina as duas técnicas. A gente faz o Ultraformer e logo em seguida bioestimulador de colágeno. Então a gente pode hoje fazer um estímulo de colágeno sem ter grandes volumes e pode inclusive afinar o rosto estimulando colágeno. Outro bioestimulador de colágeno que a gente acaba utilizando de uma forma um pouco diferente são os fios, né? Aqui eu não vou poder mostrar para vocês como é que são os fiozinhos, mas esse aqui é o fio de PDO, que é o fio de polidioxanona, que é também uma substância que estimula colágeno. Só que a gente coloca ele em forma de fios. Gosto muito dos fios para estimular pálpebras, porque os bioestimuladores a gente não pode botar em pálpebras, então a gente pode colocar fios, ele vai ficar ali, ele é um material que vai ficar ali, causando também essa reação de estímulo de colágeno, e a gente pode botar ele na pálpebra, pode botar ao redor dos lábios, que o bioestimulador também a gente não consegue. Então, e o fio, a maioria das vezes, ele não dá volume nenhum. Existem até alguns trabalhos na Coreia, enfim, onde se usava uma quantidade muito grande de fios para fazer lipólise, então que era para afinar o rosto. Então os fios também não aumentam o volume do rosto. E uma coisa importante, esses fios são fios lisos, eles não são aqueles fios com garras que fazem tração. A gente está falando de fio liso, que ele só serve para estímulo de colágeno. Os fios de PDO, eles têm uma durabilidade embaixo da pele em torno de uns 8 a 10 meses, mais ou menos. Porém, o colágeno que eles produzem pode durar por mais tempo. Então, normalmente a gente indica fazer tratamentos anuais para estímulo de colágeno com fios. Elancê. O Elancê, ele tem 4 tipos. O de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, 4 anos de durabilidade. Porém, a gente costuma usar aqui mais no Brasil o de 2 e o de 3 anos. Não quer dizer que a gente aplicar um material que dura 3 anos embaixo da pele, a gente não precisa fazer nenhum tratamento dentro de 3 anos. Porque o que acontece? A gente coloca o material embaixo da pele e ele começa a ser degradado. Se ele dura 3 anos, dentro de 1 ano e meio, a gente vai ter mais ou menos 50% do material. Porém, a cada minuto que passa, a gente tem degradação de colágeno. Então, eu recomendo sempre que a gente for fazer estímulo de colágeno, pelo menos um tratamento ao ano. Mesmo que o Elancê tenha uma durabilidade de volume de até 3 anos, a cada ano a gente tem que usar alguma outra forma para estimular colágeno. E assim também com os outros materiais. O ácido polilático, que tem a durabilidade de 24 a 25 meses, a gente normalmente indica fazer pelo menos uma vez ao ano, mesmo que os materiais tenham uma durabilidade maior.
porque assim a gente vai ganhando e não só correndo atrás do prejuízo, deixando acabar todo o colágeno para ir lá e repor de novo. Então a gente a cada ano vai lá e repõe. Quanto à quantidade, às vezes, num primeiro momento, a gente pode necessitar 3 doses, 4 doses, ou então a gente pode combinar com outros procedimentos e às vezes precisar menos doses do ácido polilático. Quando a gente vai fazer essa manutenção, nem sempre precisa repetir todo esse tratamento. Que daí, por exemplo, eu fiz lá 3 doses de Sculptra. Geralmente a gente indica fazer uma depois por ano, né? Então isso vai variar conforme a idade, conforme o paciente, como eu já disse, né? Cada paciente é um paciente e cada pessoa tem uma programação diferente. Então a gente não pode indicar sempre os mesmos tratamentos para todo mundo. O Radiesse da mesma forma. Normalmente ele dura em torno de 24 meses, porém o tratamento deve ser repetido para estímulo de colágeno dentro de 1 ano sempre. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês, tenha falado mais sobre esses materiais que agora estão tão em moda e espero que continuem, porque essa é a tendência agora, é estimular colágeno, é resultados mais naturais, é prevenção e não depois correr atrás do prejuízo. E essa aqui, então, é a linha da prevenção e dos resultados naturais. Qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem aqui. Se vocês gostaram, dá um like, comenta aqui, façam perguntas que eu respondo para vocês. Um beijo!